Onde os Fracos Não Têm Vez é um daqueles filmes que você vai lembrar por muito tempo. Seja pelo vilão, o Anton Chigurh, que é definitivamente um dos melhores vilões do cinema, e dizem que é a melhor representação de um psicopata, ou seja pela quebra de expectativa ali no meio pro final, ou, assim como eu, você vai lembrar desse filme pela mensagem que ele tem, que é muito bonita, diga-se de passagem, mostrada no Conto do Xerife, na última cena. Meu nome é Josué, e nesse vídeo vamos explorar e explicar essa obra-prima do cinema chamada Onde os Velhos Não Têm Vez. No Country for Old Men é um filme baseado no livro de mesmo nome do escritor americano Cormac McCarthy, que já falamos aqui no canal no vídeo sobre o juiz Holden, e no filme a gente vai acompanhar três caras. O primeiro que começa o filme falando é o xerife Ed, falando sobre como é o tempo e como tá tudo mudado e como antigamente os xerifes nem usavam armas e agora o negócio tá pesado. E aí a gente corta e vai pro segundo cara que a gente vai acompanhar, o Anton Chigurh, que é o antagonista, o vilão e o mais famoso aqui do filme. É ele que vai ser o cara que vai pegar no pé dos outros dois, diretamente ou indiretamente. E também tem o Moss, que é quem começa essa bagunça toda do enredo do filme, quando por puro acaso ele encontra um grupo de pessoas desvividas, no que parece ter sido uma transferência ali de entrega de drogas e tal, que deu errado. E quando ele vê isso, ele vai atrás de sobreviventes, tem um no carro, já tá praticamente para dar as contas ali, né? E outro que fugiu do local. E dá pra ver que o Moss tem experiência no ramo. Primeiro, por saber que teve um cara que fugiu. Segundo, porque ele sempre é bem metódico no jeito que ele lida com a situação toda, parando e observando, esperando pra ver se o cara tá vivo ou não. E aí quando ele vai lá no cara, nesse último, o defunto lá tá com uma bolsa com simplesmente 2 milhões de dólares. Troco de pão, né? Mas pro Moss era uma grana boa. Ele pega a bolsa e pega o beco. E aí, obviamente, os donos desse dinheiro vão querer de volta. Vai querer esse dinheiro de volta. E aí que a gente tem a trama do filme começando. A rapaziada que tá por trás disso tudo contrata o Chigurh, o Anton Chigurh, que a gente mencionou, pra ir atrás dessa grana. E ele aceita o trabalho, esse bico aí, né? E depois mata os caras. Literalmente mata os contratantes dele. E aí você fica tipo, mano, por quê? E aí você já vai interpretando, começando a entender quem é o Anton Chigurh, quem é esse mano. Primeiro, ele já aparece no início do filme matando outras duas pessoas, mas pelo menos tinha assim, um motivo mais claro, que era pra fugir. Só que agora ele mata os contratantes e dá a entender que é tipo assim, tinha esse plano de entregar essas drogas e deu errado. Então vocês são incompetentes, vão pra e isso é só o início, tá? O Anton vai piorar bastante. Uma coisa interessante é que ele mata as pessoas de uma forma muito fria. Eu não diria nem fria, é totalmente apática, cruel. Por exemplo, tem uma cena que ele mata um cara e atende o telefone e parece que as duas coisas têm exatamente o mesmo peso. Tipo, a insignificância de uma é a insignificância de outra. Tem o mesmo valor ali. É esse o nível desse cara. Não é à toa que ele é conhecido por ser um grande psicopata do cinema. Só que a gente vai ver mais pra frente que, na verdade, ele não é nem um psicopata. Ou sequer existe, ou é humano. Enfim. E você deve estar achando, não, ele deve ser um psicopata. Ele só mata por diversão e coisa do tipo. E não tá nem aí pra nada. E bem, se você achou isso... Achou errado, tá? Por incrível que pareça, ele parece seguir uma certa lei, certo princípio. Um dos personagens, inclusive, fala, outro contratante lá dessa galera, porque eles contratam uma ruma de gente pra poder atrás desse dinheiro, obviamente. O Chigurh é apenas um deles. E aí um desses outros caras fala que conhece o Chigurh e fala que ele não é normal, mano. He's a peculiar man. Might even say he has principles that transcend money or drugs or anything like that. Not like you. Yeah. He's not even like me. Mas aparentemente sim, ele segue uma certa lei e a gente vai tentar entender melhor que lei é essa. E alguém que a gente pode tirar algumas conclusões sobre é outro personagem do mesmo autor, tem algumas semelhanças, digamos assim, com o Anton. Em outro livro desse autor, o Meridiano de Sangue, que a gente já tem vídeo aqui no canal também, existe um personagem chamado O Juiz, que a gente vê durante muito tempo e começa a perceber que ele não é humano. Ele é tudo menos um ser humano. Acontece um pouquinho disso aqui, inclusive, nesse filme. Mas o meu ponto é, uma das cenas mais famosas do Anton Chigurh é que ele tá lá no meio do nada, numa bodega, lá no meio do nada. E o atendente é um humano normal, beleza? Ele vai lá atender ele e pergunta sobre o clima. Tipo aquele papo normal, né? Tipo, o tempo tá ruim, né? Tá armado pra chover e tal. Só que o Anton fica muito incomodado com isso, com essa conversinha. E aí eles conversam e meio que dá a entender que o Anton tem uma coisa contra essas leis sociais, de que você precisa dar bom dia, de que você precisa fazer tal coisa, etc. Ser educado. Pra ele, tipo, isso é muito... não faz sentido. E aí tem uma frase do juiz que parece encaixar muito bem nisso. A lei moral é uma invenção da humanidade para destituir de seus direitos os fortes em favor dos fracos. Isso que parece quase que uma definição do Anton, porque o Anton sempre tem essa
coisa de superioridade, é como se ele nunca nem se preocupasse com o que ele vai fazer, porque ele sabe que ele vai conseguir e ele vai te vencer, você não é uma ameaça pra ele. Logo, ele se sente muito superior a qualquer outro ser humano, ou seja, nesse caso, ele é o mais forte. E essas leis morais, essas coisas, por exemplo, você dar um bom dia ou ser educado pra mostrar que você não é uma ameaça, isso é só uma lei moral pra destituir de seus direitos os fortes, em favor dos fracos. Afinal de contas, se não tivesse isso, se ele fosse, sei lá, o atendente fosse malvado com o Anton, ele não teria chance nenhuma. E aí que vem a cena mais importante, né, que é o jogo da moeda. E eu quero acompanhar essa cena citando o juiz. O valor ou mérito de um jogo não é inerente ao jogo em si, mas antes ao valor que está em risco. Imagine 2 homens jogando cartas, sem outra coisa para apostar além de suas vidas. Em um momento como esse, em que sua vida está em jogo, tudo que importa ali é ela, é a sua vida, é existir ou deixar de existir, é um vale tudo. É que você consegue ver de fato quem é alguém, porque nesse jogo não importa sua fama, não importa seu dinheiro, não importa sua religião, nada. Só importa o que você vai escolher, a virada de uma carta. Para esse jogador, o universo inteiro avançou laboriosamente em todo o seu fragor para chegar a esse momento. Aqui o Anton quase que copia a fala do juiz, falando: Didn't put nothing up. Yes, you did. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. You know what date is on this coin? No. 1958. It's been traveling 22 years to get here. And now it's here. And it's either heads or tails. É como se o destino todo tivesse colaborado para que aquela moeda chegasse ali naquele momento com aqueles 2 homens. E o Anton ali é como se fosse apenas um agente do destino para aquele momento. Que dirá se ele vai morrer na mão daquele homem ou se aquele homem morrerá na sua. Que confirmação mais definitiva do valor de um homem pode haver do que essa? E aqui o juiz destaca que isso define o valor de um homem. Quando eu digo valor, você também pode entender como o poder. E quem ganha essa disputa tem valor, tem o poder. O poder em mandar em quem deve ou não existir. Quando o Anton joga essa moeda, ele está assumindo seu valor, seu poder como definidor de quem deve ou não morrer. E esse poder aparentemente é dado a ele pelo destino, ou pelo menos ele age como se fosse esse agente do destino. Mas um ponto crucial é que o Anton não participa desse jogo. É como se ele fosse um café com leite do jogo. Só que aí que tá, ele também tá jogando esse jogo, ele só não sabe. E ele tá jogando com alguém muito maior e pior do que ele. Ele tá jogando com o próprio destino. E mais pra frente a gente vai ver isso acontecendo. Outra coisa sobre o Anton Chigurh também que é interessante mencionar é que ele mata as pessoas com a arma de matar gato. E aí você pega a coisa, que o Anton é tão indiferente, mas tão indiferente, matar um ser humano pra ele é como matar gado. É como, sei lá, pisar em cima de uma formiga. E mostra quão cruel e quão frio o Anton é. E aí a narrativa vai se movendo com o Moss e o Anton, o gato e rato, né, até que, spoilers, eles têm um encontro e ambos se ferem gravemente. E aí ambos conseguem escapar e vão se curar, se cuidar e etc. E a gente já fica preparado pro momento que eles vão pro combate final, né, porque eles estão se curando e ele já, pelo que a gente já conhece de filmes, a gente já sabe que vai ter um confronto final. Só que isso não existe. Lembra que eu disse que tinha mais gente caçando o Morris e o dinheiro? Então, essa galera chega primeiro que o Anton. E isso mostra também outra parte do destino em si, porque mostra como o Anton não controla nada. O Anton sempre tá com essa coisa de ser superior, de sempre estar no comando, de sempre estar controlando tudo. E aqui ele não teve controle de nada. É como se o destino tivesse jogado a moeda com ele e ele tivesse perdido, e o dinheiro que ele deveria pegar ele não pegou. O cara que ele prometeu matar, ele não matou. Então meio que mostra ali que ele não tá no controle de tudo, que ele também é um jogador. O xerife tava também tentando procurar o Moss pra tentar ajudar ele, é quem encontra a cena toda dele morto, e isso só reafirma a sua crença de como o mundo tá tão pior, tá tão violento. Aquilo tudo é quase que algo que ele não consegue lidar mais. E aí acho que a gente já pode entrar na parte dos velhos sem vez. O xerife tem uma cena muito, muito boa, talvez seja uma das melhores desse filme. O xerife, depois disso tudo, o xerife vai encontrar um tio dele que mora isoladamente lá no meio do nada, no deserto, e vai conversar com o velho. E aí começa lá a falar com ele, aqueles papos de velho padrão, o mundo tá muito difícil, o pessoal tá maluco, tá se sentindo vencido por esse mundo, pelo mal desse mundo, que é muito maior do que ele consegue lidar. E aí vem a parte interessante, o velho começa a falar da morte de um conhecido deles, no passado, e que, por incrível que pareça, é bem parecida com a morte do Moss. Daddy ever tell you how Uncle Mac come to his reward? Gunned down on his own porch over in Hudspeth County. 7 or 8 of them come up there, all wanting this, wanting that. Uncle Mac went back in the house to get the shotgun. Well, there's ahead of him. Shot him in his doorway. Aunt Ella come out and tried to stop the bleeding. Uncle Mac all the while trying to get that shotgun. They just sat there on their horses, watching him die. What you got ain't nothing new.
This country's hard on people. You can't stop what's coming. It ain't all waiting on you. That's vanity. Pensar nisso é até um egoísmo, uma vaidade, achar tão especial que, na minha vez de viver no mundo tá tão difícil. Não, meu amigo. O mundo sempre foi esse lugar muito cruel e brutal. Ou seja, a morte do passado foi... A morte que o velho fala foi tão brutal e violenta quanto a do presente, a do Moss. Ou seja, não é o presente que tá pior. Sempre esteve assim. Esse tipo de violência sempre esteve presente. E aí que tá, o Anton Chigurh é uma representação disso, ele é um símbolo disso. Ele não é um novo mal. Ele é o mal, ele é a representação do mal que sempre existiu. Ele é um símbolo desse mal. Não é à toa que ele praticamente nunca morre e faz coisas impossíveis, como por exemplo, entrar em um prédio corporativo com uma 12 e ninguém perceber, matar 2 caras e sair e não acontecer nada. Tipo, isso é inumano. Assim como o juiz lá no livro, a gente sabe, começa a perceber que esse cara não é humano. Isso aqui não é uma pessoa normal. O Anton também não é, porque ele faz coisas que é totalmente impossíveis de se acontecer. E aí você me pergunta, qual é a solução pra isso então? Como é que a gente vence esse mal que sempre existiu, que sempre esteve aqui e que aparentemente vai continuar? É aí que vamos para o final. Depois da morte do Moss, que ele é enterrado e tudo, Anton Chigurh vai para a casa da esposa dele, do finado Moss. Ele havia prometido pro Moss que mataria ela se ele não entregasse o dinheiro. E aí ele morreu antes de entregar o dinheiro, logo ele vai lá resolver as pendências, né, digamos assim, pelo menos na cabeça dele. Chegando lá, ele conversa com ela e faz o velho jogo da moeda. Fala que é o máximo que ele pode fazer. Mas Carla Jean, a esposa do finado Moss, não é uma jogadora qualquer desse jogo, porque ela não tem nada a perder. Ou seja, ela não é como os outros jogadores que têm uma vida, uma família ou qualquer coisa do tipo, então eles ficam morrendo de medo, etc. Ela não tem mais nada, ela perdeu tudo. Ela perdeu o marido, perdeu o dinheiro, perdeu a mãe. Ela tá sozinha no mundo. Logo, quando ele pede pra ela participar desse jogo da moeda, ela se nega. Ela confronta o Chigurh. Ela expõe o que tá errado na filosofia dele. No, I ain't gonna call it. The coin don't have no say. It's just you. A moeda não tem valor. Não é o destino que mata as pessoas. Foi ele. Sempre foi ele. Ele não é um agente do destino. Ele só usa ele como uma desculpa. No final, não tem nada a ver com o mal ou com o destino. É somente ele. Da mesma forma que o mal no mundo... Lembra que o Chigurh é a representação do mal no mundo. Da mesma forma que o mal do mundo não é causado pelo destino ou por um mal maior, entidade maléfica. Não. O mal é feito pela própria humanidade. No fim do dia, a responsabilidade cabe única e exclusivamente sobre ela. É uma escolha da humanidade. A cena corta depois dele ter desvivido ela, o que comprova que a decisão foi dele, né? Tipo, ele nem jogou a moeda nada, ele só matou ela depois. Ou seja, foi ele, não foi o destino. E ele sai no carro e etc, passando pelo sinal, até que... Do completo nada, ele é atingido por um carro. E esse acidente deixa ele quase morto, tipo, tá todo esbagaçado, com o osso pra fora. E quando ele sai, ele vê 2 garotos, pede a camiseta de um deles pra fazer a tipóias pra segurar o braço dele e dá dinheiro pro garoto, que não aceita de primeiro, o garoto não aceita de primeiro, mas o Chigurh insiste e ele fica com o dinheiro. Ele faz a tipóia e vai embora mancando. E aí você pode tentar interpretar isso como um castigo ou qualquer coisa do tipo, mas não é isso. Isso é uma aleatoriedade, um acaso. Ou seja, é como se o destino tivesse jogado a moeda e nesse momento, nesse segundo, o Anton tivesse perdido, comprovando que ele não tá isento do jogo. Ele também é um jogador e também joga com o destino. Lembra do que a Carla Jean disse. A responsabilidade no final foi sempre ele. Ele escolheu apertar o gatilho. Ou seja, ele se passa por um agente do destino, quando na verdade ele também é um jogador que joga com o destino. E aí a gente vai pra cena final, que pra mim é a mais profunda de todas, talvez. Corta pro xerife. Ele tá na casa dele com a sua esposa, ele largou o trabalho dele de xerife e tá lá na casa dele sem fazer nada, meio nesse tédio, e começa a contar pra mulher dele que teve uns sonhos estranhos. E vai ser nesses sonhos que a gente vai ter a mensagem do filme. O primeiro sonho parece um passar de gerações. O pai dele, que também foi um xerife, dá dinheiro a ele. E esse dinheiro a gente pode interpretar como algo valioso, conhecimento, uma lição importante que o pai deu pro xerife. Só que ele acaba perdendo. It was about meeting him in town somewhere. He gave me some money. I think I lost it. E aí a gente vai pro segundo sonho, que é quase como se fosse um complemento do primeiro. No primeiro ele perde essa lição, esse valor, essa coisa que ele esqueceu. E o segundo sonho vem pra lembrar. Nesse sonho o pai dele anda por um lugar frio e nevado, representando o mundo em si, que é frio, apático, indiferente. Assim como o próprio Chigurh, que é totalmente cruel, frio e sem qualquer calor humano. É uma representação da brutalidade do mundo, da frieza do mundo. Por isso é o lugar que o pai dele tá caminhando. O pai do xerife vai seguindo a cavalo nesse lugar frio, e ele carrega um chifre da cor da lua, e dentro do chifre tem um fogo, uma chama. E esse é o ponto de tudo. When he rode past, I seen he was carrying fire in a horn, the way people used to do, and I could see the horn from the light inside of it, about the color of the moon.
A chama aqui representa o símbolo de esperança. Em uma noite fria, o fogo representa a salvação, a vida. E no nosso caso é exatamente isso. A chama aqui é a mesma chama que o avô do xerife carregava, que o pai do xerife carregava. A chama da esperança e da bondade. O pai do xerife não vivia em um mundo melhor ou coisa do tipo. Ele vivia em um mundo tão cruel quanto o mundo que o xerife vive hoje. A diferença é que ele teve a coragem de carregar essa chama. A chama da bondade, da esperança, do calor humano em meio a esse mundo frio e cruel. E agora é a vez do xerife carregar a chama, para que os próximos depois dele também tenham essa chama e possam carregar ela. O xerife não pode salvar o mundo sozinho, mas o que ele pode fazer é continuar carregando a bondade, a esperança nesse mundo cruel. Essa visão que ele tinha de que o mundo está muito pior, coisa do tipo, de que o mundo do passado, dos mais velhos, era um mundo melhor, é uma mentira, é só uma ilusão. Não existe esse tempo melhor dos mais velhos. Nunca existiu esse lugar para os mais velhos. E aí você já pegou, né? Nunca existiu lugar para os mais velhos. E assim o xerife completa a sua mudança e percebe que agora é sua vez de carregar a chama. Then I woke up. Se você gostou, não esquece de dar o like, dar o hype, que me ajuda demais o canal a crescer e a ser mais divulgado. Eu adoro esse filme. Quando eu assisti na primeira vez, eu não peguei quase nada. E aí, quando eu assisti na segunda vez, eu pensei, caraca, isso é uma obra-prima do cinema. Então, eu precisava trazer aqui pra vocês. E se inscrever no canal se você não for inscrito, que eu pretendo fazer mais vídeos, tanto sobre as obras do Cormac McCarthy, como as adaptações e vários outros filmes que eu gosto também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e me acompanha que a gente vai ter muita coisa pra conversar aí no futuro.